Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me deu. Eu já preguei algumas vezes quando era menor, mas como eu era um pouco menor, né, em idade, eu não entendia direito sobre o conceito de estar cumprindo as promessas de Deus na minha vida e eu pregava. Agora que eu estou indo para a adolescência, para a idade adulta, agora eu entendi. E hoje eu creio que eu estou cumprindo a promessa que Deus fez na minha vida e eu sou muito agradecida por isso. Então, nesse momento, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 31 e o versículo 30. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Quantos acharam, digam amém. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, nessa noite, eu estava ontem em casa, meus pais tinham ido para Pernambuco na EBO, e eu estava pensando sobre o que eu iria falar. Durante a semana já estava pensando e não tinha nada. E eu vi a minha mãe pregando em vários lugares esses últimos dias. E ela sempre pregava sobre Provérbios 31, sempre falava sobre isso. E eu até pensei em falar sobre esse capítulo inteiro. Mas daí eu pensei, não vamos focar somente nas mulheres. Vamos falar uma palavra que seja tanto para a mulher quanto para os homens. Né? Porque os homens vão estar presentes. Então, eu pensei em falar sobre 7 mulheres que foram tidas como exemplo, já na época delas, por serem temente a Deus, e as qualidades que cada uma delas nos dá para sermos crentes conforme a vontade de Deus. Crentes que Deus olhe para nós e fale, esse aí eu posso usar. Então é isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre essas 7 mulheres que vão nos ensinar essas qualidades essenciais que os crentes devem ter. Eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta porque vamos usar ela bastante hoje, porque eu gosto de usar referências. Então, a primeira mulher que nós vamos falar vai ser Sara. Eu anotei aqui as qualidades e as coisas que Sara tinha. Ela era cheia de fé, respeitosa, além de tudo, era bonita e mãe do povo de Israel. Então, aqui quem era Sara? Né? Quem é da igreja, quem conhece a história, sabe que Sara foi uma mulher que sofreu muito a vida inteira. Se a gente for parar para pensar, a gente vê a história ali rapidinho. Sara lá casou com Abraão, se mudou com ele, conforme Deus tinha prometido para ele, mas nós nem paramos para pensar o quanto ela sofreu por ser estéril. E o maior sonho dela era de ser mãe. Então ali já entra a primeira qualidade que eu falei, que era uma mulher cheia de fé. Ela foi mãe com 90 anos. Nessa idade, a mulher já tinha entrado nos seus momentos de menopausa. Ela não podia mais gerar um filho. E aí que a fé entra em ação. Ou seja, a fé é uma das coisas principais que um crente deve ter. Já é uma grande coisa, porque a primeira qualidade que foi descrita quando eu pesquisei algumas coisas sobre ela, a primeira qualidade que veio em todas elas foi cheia de fé. Então, imagine você estando num lugar onde tem aqui, e o irmão não conhece você, vai lá e pergunta, irmão, me fala um pouquinho sobre essa irmã aqui. Daí ele vai lá e fala, olha, essa irmã é uma bênção. E a primeira qualidade ela é cheia de fé. Imagine você ouvindo que a primeira qualidade que a pessoa fala não é para o seu físico, não é para o que você tem para oferecer para a pessoa, mas sim o que você é. É uma mulher cheia de fé, é um homem cheio de fé. Então, a primeira qualidade que a gente tem que prestar muita atenção. Eu posso dizer que eu sou uma menina cheia de fé. Tudo que a gente faz em casa é cheio de fé. Os irmãos sabem que nós somos independentes. Nós somos dependentes de Deus. Meu pai podia estar trabalhando em vários empregos. Meu pai é inteligentíssimo. Meu pai ele é formado em advocacia. Meu pai é formado em letras. Ele dá aula de inglês em casa. Até trabalho voluntário ele faz no Projeto Alcance, no nosso projeto. Ou seja, ele podia estar fazendo trabalhos ainda maiores. Mas escolhemos fazer isso porque vivemos pela fé. Eu vivo pela fé e sou movida pela fé. Desde o momento
acordo, eu falo: Senhor, eu entrego meu dia a Ti. E isso é ter fé, é levantar. A primeira coisa que você fala: Senhor, fica comigo, deixa o Seu Espírito Santo me mover nesse dia. É a melhor coisa que tem na nossa vida, entregar o nosso dia a Deus. Então aqui a primeira qualidade já é uma coisa incrível. Então, o que é ter fé? Muitas pessoas falam: ter fé é ter fé, não sabe nem definir. Mas alguém aqui, se alguém que não fosse crente e ouvisse essa palavra pela primeira vez e perguntasse para você o que é ter fé, você saberia responder essa pergunta? Como uma pessoa experiente, como uma pessoa que tem 30 anos na fé, ou 50, e não saberia responder essa pergunta? Pense, vocês conseguiriam responder essa pergunta, o que é ter fé? Ou contar uma experiência sobre o que você teve por ter fé? É uma vergonha um crente não saber. Eu posso falar isso porque eu já tive essa experiência dele me perguntar e eu não saber. Então eu que tenho 16 anos já tive vergonha, imagina uma pessoa mais velha. Temos que aprender. Então aqui fica marcado, fica registrado. Fé é um dom que Deus dá, que Deus fortalece por meio das nossas orações. Quando eu era pequena, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta, uma coisa bem simples. Mas naquela época nós éramos missionários, ainda somos, né? Mas naquela época a gente estava exercendo ainda mais o nosso ministério de missionário. E eu e minha irmã queríamos muito ter uma bicicleta e nós orávamos na hora de acordar, na hora da comida, a gente agradecia pela comida e falava: Deus, me dá uma bicicleta. Amém. Era essa a nossa oração, comida e bicicleta. Então, num certo dia a gente estava na igreja lá da Vila Angélica e chegou uma irmã lá para pregar para as crianças e no final do culto ela perguntou para nossa mãe o que a gente estava orando muito. E a mãe falou que era uma bicicleta. E quando ela abriu o porta-malas, o que tinha lá dentro? 2 bicicletas que ainda nem cabiam em cima dela. Então, assim, a fé é uma coisa que nos move, uma coisa que nos dá coisas que a gente pode conquistar apenas com a oração. Nós conquistamos a nossa primeira bicicleta com a oração. Uma oração inocente de uma criança. Por isso que Deus usa a referência que só entrará no céu quem for como uma criança. Porque é um coração puro, um coração totalmente repleto somente a Deus. É isso que é ter fé. Então aqui vemos essa referência sobre fé. E vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu gosto de trabalhar com referências porque a referência faz com que você tenha ainda mais certeza de que isso é verdade, porque ela está descrita na Bíblia. Então é muito bom trabalhar com referências. Então aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sara entra exatamente nessa referência da Bíblia. Ali no versículo 11 do mesmo capítulo, foi pela fé que Abraão e Sara se tornou pai e mãe, embora fossem velhos demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Eles creram em Deus que iam cumprir a promessa. É uma referência que entra exatamente nela. Naquela época eles moravam em Ur, uma cidade pagã. Lá eles só acreditavam em outros deuses. Sara era uma pessoa pagã, mas Abraão já era meio que conhecedor da palavra de Deus. Mas, a partir do momento que eles saíram de Ur, ela, juntamente com seu marido e toda a sua caravana, começaram a acreditar apenas no Deus vivo. O único Deus que fez com que Sara se transformasse de uma tal forma que fizesse com que ela tivesse uma fé ainda maior do que a do seu marido, pois foi ela que teve fé e gerou sua primeira criança. Então ali, ela era uma pessoa pagã, começou a crer em Deus, que era conhecido até hoje, conhecido como Deus invisível. E ali no versículo fala, no versículo 1, é a fé da certeza que vamos receber coisas e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ela creu numa coisa que ela não podia
ver, mas ela sabia que Deus estava ali a cumprir a sua promessa na vida dela por meio da fé e da oração que ela fez. Então vamos levar isso para a nossa vida. Vamos colocar agora uma qualidade em nós. Eu sou uma pessoa de fé. Você tem que falar para você mesmo: eu sou uma pessoa de fé, e começar a exercer esse caminho para ser uma pessoa considerada como uma pessoa de fé. Ali na segunda referência que tem sobre ela, respeitosa. Ela tinha respeito. Vamos ver o que é? Em Efésios capítulo 5 e no versículo 33. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Para o marido, Deus colocou a condição de amar. Claro que tem que respeitar, mas Ele frisou muito bem a qualidade de que ela deve respeitar o marido. Eu não sei se é o caso de aqui que tem aqui na igreja, mas é mais comum ter mais mulheres crentes e os maridos não. E o respeito entra muito nessa parte da família, porque a família, ela é movida por Deus. E a esposa é cristã. O marido não é um exemplo. Você vai respeitar o seu marido ou vai todo dia chegar na igreja e mostrar um bom exemplo que você não foi e começar a gritar com ele porque ele não foi na igreja? Isso não é respeito. Respeito é respeitar a opinião dele, até que por meio das suas orações e pela fé ele traga o seu marido à igreja. Aí já entra as duas qualidades, a fé e o respeito. Porque você tendo respeito pelo marido e orando em fé, Deus vai trazer o marido até a igreja, ou o filho, se for o caso. Aconteceu com a minha mãe. Vocês vão ver que a maioria das qualidades que eu vou falar que tem na minha mãe. Por experiência própria, eu sou muito orgulhosa de dizer isso, que ela tem as maiores qualidades que tem aqui, se não todas. Então a minha mãe é um exemplo disso, porque ela foi a primeira pessoa a se converter de coração. E ela foi orando, Deus trouxe a mãe. Foi orando, Deus trouxe os irmãos. Agora os 3 irmãos estão na igreja, só um só que é a esposa dele que está. Mas todos eles, por meio da minha mãe, foram para a igreja porque ela respeitou. Em momento algum ela chegou em casa e levantou a voz. Em momento algum ela chegou em casa desprezando, olhando com o olhar de julgando a pessoa. Não, ela respeitou e colocou em oração e teve fé e trouxe a família para a igreja. É isso que devemos fazer. E Sara tinha essa qualidade, porque ela era pagã, seu marido crente. E até ela se converter, ela teve respeito pelo marido. Ela teve respeito em acreditar no Deus que ele cria, até que por meio de Abraão, por amar muito a sua esposa e não desprezá-la por ser pagã, fez com que ela fosse crente também e ficasse com a mesma fé que ele tinha no Deus vivo. É isso que aconteceu nessa história. É uma história que, se a gente for parar para pensar, é uma história incrível. É uma história que nos mostra muitos exemplos de coisas mínimas que devemos ter, mas que fazem muita diferença. A terceira qualidade, bonita. Mas qual bonita? Existem 2 tipos de bonita. Vamos ver em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Bonita. Não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Eu não tenho nada contra com usar joias ou maquiagem. Eu até uso um pouquinho ali, meu relógio, um anel, é normal. Mas exageradamente, assim, numa coisa que você tem que ficar olhando para sua irmã e falar: não, o anel dela é maior que o meu, eu tenho que comprar o maior. E isso é um tipo de beleza que já vai além da beleza. Isso é vaidade, um pecado. Então a beleza que Sara tinha não era apenas a beleza física, mas sim interior. Esses são os 2 tipos de beleza.
O bonita física e o bonita interior. Se você tiver apenas essas duas qualidades, se você já vai ser bonita por fora, porque Deus transforma a pessoa por fora, para que seja uma pessoa agradável aos olhos. E também agradável quando você conversa com ela. Um modo delicado, como diz aqui no final. Calmo e delicado. É uma referência que tem muito nas mulheres de hoje em dia. As mulheres ainda que vão casar, as mulheres ainda que estão nos seus processos de crescimento, tem que ter essa qualidade. Todas essas qualidades tem que ter, porque elas são essenciais para levar para a nossa vida. A beleza interior e a beleza exterior. Acontece muito entre os famosos deles olharem para uma mulher lá famosa e olhar apenas por fora, lá o corpo estrutural, e pronto, vou me casar com ela por ser bonita por fora. E depois que casa, o que acontece? Um divórcio ou um assassinato. Porque não conheceu como ela era por dentro, ela não conheceu como ele era por dentro. E por não ter essa interação, por não ter Deus agindo na vida e limpar o interior para ser bonito por dentro também, fez com que isso acontecesse depois do casamento. Acontece muitas pessoas de não se conhecerem muito bem quando estão namorando, quando estão se conhecendo, mas depois que casa, descobre a verdadeira pessoa que tinha por trás daquele rostinho bonito. Temos que ter essas qualidades de jeito certo. Bonito por fora, bonito por dentro. Temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus entrar em nós e fazer essa limpeza espiritual. E o último, mãe do povo de Israel, lá em Gênesis capítulo 18 e o versículo 18. Vamos ver. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão e Sara, mãe do povo de Israel. O nome Abraão é conhecido por ele ter sido o pai das nações e por seu nome significar isso. Mas ser mãe do povo de Israel é uma coisa assim que Deus já estava maquinando. Porque Deus não podia escolher uma menina qualquer para ser esposa de Abraão. Isso significa que desde a sua adolescência, Sara procurou ter essas qualidades. E por ela ter essas qualidades, mesmo sendo ainda não crente, Deus viu que ela era diferente e fez com que colocasse ao lado de Abraão, um homem de Deus. Então essas qualidades também são essenciais para que Deus nos escolha para o casamento certo, para o momento certo, para todo o trabalho certo. Essas qualidades nos movem. Se a pessoa for uma pessoa ranzinza, se ela fosse uma pessoa ruim, uma pessoa que não acreditasse, que não fosse de coração aberto, que não fosse uma pessoa que iria amar, Deus não ia preparar ela para ser esposa de Abraão. Mas por ela ter sido uma pessoa que procurou ter essas qualidades essenciais de uma mulher, Deus preparou para que fosse uma esposa de Abraão, que fosse considerada no futuro mãe de Israel. É uma coisa assim inacreditável. Se for parar para pensar, eu sou filha do meu pai pastor. Esse nome pastor pode ser um nome para alguns simples, para alguns grande. Para mim é enorme. É uma coisa assim, uma qualidade enorme do meu pai. Eu nasci uma pessoa que era filha, de um missionário normal. Mas, para eu ter sido filha dele, ele teve que ser uma pessoa que procurou ter esse tipo de qualidade. Por ele ter tido esse tipo de qualidade que ele encontrou a minha mãe. E por ela ter essas qualidades, ela encontrou meu pai. Se ela não tivesse essas qualidades, talvez os dois não estariam juntos, porque não é assim que Deus faz. Deus não coloca qualquer um ao lado dos filhos de Deus. Deus escolhe para estar do lado dos filhos de Deus. Isso que aconteceu para ela ter agora esse título e qualidade de mãe de Israel. As qualidades de Sara nos ensinaram essas coisas. E são muito importantes, como os irmãos podem ver. E se nós levarmos isso para a nossa vida, nós seremos felizes, nós seremos unidos. E por meio dessas qualidades, colocaremos mais pessoas
coloquei é Miriam. As qualidades que eu anotei: irmã mais velha de Moisés, profetiza, líder de louvor e inteligente. O significado do nome Miriam é pureza. De Sara era princesa. E realmente ela foi tratada como uma princesa. Podem ver que ela foi casada com um homem rico, foi privilegiada de ser mãe de Isaac. Então o nome foi muito bem com ela. E Miriam, a mesma coisa, pureza. Por quê? Ela foi descrevida em apenas um versículo, as qualidades que a Miriam tem. Lá em Êxodo, no versículo 15. No versículo 15 e no capítulo 15, versículo 20 e 21. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Nesse versículo já foi descrito todas as qualidades dela. Por quê? Ela pegou, a profetisa Miriam pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam tocando. Já está aqui todas as qualidades dela. Para ser profetisa, considerada profetisa, já naquela época era uma coisa assim rara. Porque naquela época o povo não era muitas as pessoas que tinham conhecimento desse tipo de dom. Então, para ela ser considerada profetisa, significa que ela realmente era uma mulher de Deus e buscava em oração para que Deus pudesse entregar a ela algum dom. Então eu pergunto: vocês oram procurando dom, buscando de Deus os dons? Porque eu me sinto agora exercendo o dom que Deus me deu. E o que Deus fala sobre os dons? Lá em 1 Coríntios capítulo 12. O que ele fala sobre os dons? Lá em capítulo 12, versículo 7 a 11. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito da mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito da mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, para outras ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. A Miriam, ela deve ter buscado muito. Porque para Deus entregar esses dons, além de ela ter que orar, ela tem que provar que realmente Deus pode dar esse dom para ela. Os irmãos sabem que nós gravamos um clipe em inglês esses últimos dias. E esse nosso clipe fala exatamente sobre isso, sobre os dons. Deus está procurando servos para Ele servir e servos que realmente querem que exerçam o dom que Deus quer dar. Deus só está esperando você clamar a Ele. Deus só está esperando uma simples oração que seja e uma prova de que Ele pode lhe confiar esses dons. Eu posso dizer que Deus me deu o dom do louvor e deu da pregação, por enquanto. O do meu pai tem vários. Minha mãe também dá mensagem do louvor para falar língua estranha. Meu pai interpreta, minha mãe e meu pai falam língua estranha. E assim vai, nossa família tem vários. E você está procurando ter? Você está orando todos os dias procurando: Senhor, me confia esses dons. Deus está falando que Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Ele está com saudade de ouvir você cantar. Ele te entregou o dom, mas você parou no
Por que você parou no meio do caminho? O que Ele fez para você parar? Você não orou o suficiente, então. Se você quer que Deus entregue o dom, Ele pode até ter entregado e você não ter entendido. Então que a partir dessa noite você saia daqui clamando. Que a partir de hoje você possa orar, vir nas orações, vir de coração aberto na igreja. Mas tem um porém. Você vem na igreja no domingo, faz papel de crente. Tem gente que faz isso. Faz papel de crente, tá falando glória a Deus, aleluia. E o resto da semana? Como que tá indo o resto da semana? Tá dando um bom exemplo? O resto da semana já seria uma prova de que Ele pode te dar os dons. A sua semana está sendo uma semana que Ele pode se alegrar com o que você está fazendo? Está dando bom testemunho no trabalho? Está fazendo o que Ele pede? Está conseguindo entender o que Ele quer que você faça lá no seu trabalho? Deus não te colocou no trabalho que você está em vão. Nós crentes estamos nos nossos trabalhos para que por meio de nossas ações, sem falar uma palavra, salvar o resto dos nossos companheiros de trabalho. Que possamos a partir dessa noite ter essas qualidades. Eu tinha mais mulheres para separar aqui, mas o tempo não nos ajudou muito. Mas numa próxima oportunidade eu posso até continuar. Mas esses dons que a gente falou agora, essas qualidades que a gente falou agora são muito boas. Respeito, bom caráter para sermos bonitos por dentro e por fora. Mães em oração. Mães em oração é a qualidade que todos nós devemos ter. O círculo de oração principalmente. O círculo de oração carrega o título de que as mulheres do círculo de oração são as mães em oração de todos os membros da igreja. Que todas nós do círculo de oração, eu posso não fazer parte assim cantando, mas eu tenho tanta vontade de estar ali, mas eu faço muitas coisas, às vezes não dá para mim fazer tudo. Mas eu gostaria muito de estar presente em todas as coisas que as irmãs fazem. Que as irmãs possam ter esse desejo de adotar um membro. Se não 2, 3, quantos irmãs quiserem em oração. Sabe a diferença que você vai fazer na pessoa que você está colocando em oração todas as vezes que você for orar? Sabe quantas pessoas já falou para você? Irmão, e por mim? Você está orando por essa pessoa que pediu oração? Mães em oração não fazem isso. Mães em oração ouvem, anotam ou memorizam e na oração falam: Senhor, eu não me lembro o nome daquela pessoa, mas o Senhor sabe. Ajuda, abençoa, cura, liberta. É esse o nosso papel. Eu faço isso, eu não lembro o nome de todas as pessoas que me pediram oração, mas eu era exatamente assim. Devemos fazer isso. Então que a partir dessa noite possamos ter essas qualidades essenciais para sermos cristãos, que Deus possa nos confiar para salvar almas, para libertar, para colocar as pessoas nos lugares onde Deus quer que elas estejam. Uma pessoa que está pedindo emprego, você vai lá e ajuda em oração ou apenas esquece e deixa que ela seja por si? Não, vamos ser pais e mães em oração. Colocar todas essas pessoas nas mãos de Deus e ter fé. Vamos fazer isso a partir dessa noite. Convido os irmãos a se colocarem em pé.